Jó, conhecemos bastante aqui, já falamos algumas vezes, mas a palavra de Deus ela sempre se renova, né? Primeiro Jó, capítulo 2, versículo de 7 a 9. Primeiro Jó, capítulo 2, versículo de 7 a 9. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de úlceras malignas, desde a planta dos pés até o alto da cabeça. E Jó tomou um caco para se raspar com ele, e estava sentado no meio da cinza. Então sua mulher lhe disse: ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Agora Jó 19 e 25, a maior resposta para tudo isso aí. Jó 19 e 25: porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. Glória a Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia. Ele levou uma pancada, uma paulada para arriar, né? Mas a maior resposta, eu vejo esse versículo, uma resposta para o mundo, uma resposta para o diabo, uma resposta para os homens. Eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. Glória a Deus, aleluia. Estamos aqui porque o nosso Redentor vive, Jesus Cristo, Filho de Deus, que morreu, que deu a sua vida e ressuscitou dentre os mortos ao terceiro dia, e está entre nós através do seu Espírito. Ele foi, mas deixou o Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade, que está no meio de nós. Glórias ao nome do Senhor. Sempre que nós falamos do sofrimento e de perdas, nós nos lembramos do drama que passou Jó, nós nos lembramos de Jó. Não tem como você falar de sofrimento na Bíblia, se você... E às vezes algumas pessoas falam: olha, mas meu sofrimento é como o de Jó. Não é. Só se tu perdeu toda essa quantidade de filhos, perdeu tudo na vida. Esse homem aqui é aquele homem que dorme milionário e acorda pobre. Imagina, é uma coisa catastrófica. E quando eu estava lendo algumas coisas a respeito disso, eu até aqui anotei algumas coisas. Quando fala sobre o sofrimento de Jó, sofrimento, a minha luta é como o de Jó, eu sofro. Tudo bem, o teu sofrimento pode ser grande, mas de Jó foi bem difícil alguém chegar a equiparar, né? A gente vê ali o sofrimento que ele teve. Primeiro, o sofrimento na área financeira. O texto bíblico aqui nos mostra que Jó era o homem mais rico do Oriente. Imagina, o milionário, bilionário, magnata do Oriente, mas crente, servia a Deus. E segundo o escritor bíblico, Jó tinha um patrimônio de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Com todo esse rebanho produzindo, era muita coisa para aquele tempo. Esses homens eram verdadeiramente ricos. E para dar conta de todos esses bens, a Bíblia informa que Jó tinha muitos servos a seu serviço. Está ali em Jó no capítulo 1, versículo 2. Ele tinha muita gente, muitos empregados. Porém isso de repente mudou. Assim, da noite para o dia, isso mudou. Olha só como é que foi a perda dele. Saqueadores sabeus mataram os servos de Jó e roubaram os bois e as juntas do seu rebanho enquanto eles pastavam. Está em Jó no capítulo 1, você pode ler lá. Enquanto Jó estava recebendo essa triste notícia da perda dos seus animais, dos pastores sendo mortos, que eram seus empregados, chegou outro mensageiro e informou que o fogo caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos que estavam pastoreando no campo. Jó capítulo 1, versículo 16. Quem fez isso tudo? O diabo pediu permissão a Deus. O diabo não podia tocar em Jó, mas o diabo disse para Jó, Satanás disse para Jó: olha, ele só é fiel a ti porque tu deu tudo para ele. Ele só é assim alegrinho porque tem tudo, não falta nada. Então pode tocar, mas não toca nele, né? Ninguém toca na tua vida se Deus não permitir, porque a tua vida está guardada debaixo das mãos do Altíssimo. Glória a Deus.
Às vezes você trata isso com uma naturalidade, amados, mas quando você passa por circunstâncias tenebrosas, aí que você dá valor ao que é a mão de Deus sobre tua vida, te guardando. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, enquanto vi uma notícia, já havia outra pior, que fogo tinha caído do céu, queimou as ovelhas, matou os servos que estavam pastoreando. E o drama financeiro de Jó não terminou por aí, ó. Enquanto o segundo mensageiro ainda falava, chegou um terceiro mensageiro e disse para Jó que nômades caldeus tinham roubado seus camelos e matado os seus outros servos. Em Jó capítulo 1, versículo 17. No mesmo dia, o homem que era o maior, o homem mais rico ali do Oriente, havia perdido todos os seus bens, num dia só. Mas é só bem material, amado? Tem muita gente que se suicida por causa de pouca coisa. Tem muita gente que se suicida, fica em depressão porque perde as coisas, porque aquelas vezes é conquistado com muita luta, né? E aquilo, quando perde de uma forma assim, a pessoa cai numa depressão. Isso estava acontecendo num dia. Aí, de repente, vem essa derrocada nos seus bens materiais num dia só, do dia para a noite. Ele dorme milionário, acorda pobre. Aí vem o sofrimento na área familiar. Para um homem, quando perde os seus bens materiais, é algo muito doído. Mas a sua família, perder sua família, que é o bem mais precioso, isso dói muito. É a parte mais dolorida. Mexer com um filho, imagina mexer com todos. Jó, ele tinha 7 filhos e 3 filhas. E Jó mal tinha acabado de receber as notícias da perda dos seus bens, daquilo que ele possuía, quando chegou um mensageiro para avisar que todos os seus filhos foram mortos, que a casa caiu e matou todos os filhos de Jó. Ele era uma família unida, os filhos e as filhas tinham o costume de sempre se confraternizar e se banqueteavam na casa de uns dos outros, como está escrito na Bíblia aqui. Enquanto eles estavam reunidos na casa do primogênito, bateu um vento forte e soprou e matou todos eles. 10 filhos num dia só. Diante dessa calamidade toda acontecendo, Jó, ele era crente. Ele não se revoltou contra Deus. Ele não ficou revoltado contra o Senhor. Rasgou as suas vestes, rapou a cabeça em sinal de lamento, glorificou o Senhor e reconheceu que Deus era o verdadeiro dono de tudo. O Senhor tomou, o Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Ele adorou a Deus quando perdeu tudo. É difícil para qualquer um isso. Perder tudo. Adorou o Senhor. Ele adorou o Senhor. Aí veio sofrimento na saúde. Já não estava bem. Quando Jó acaba de adorar a Deus, a Bíblia diz que ele adora o Senhor. Satanás ele é assim porque tem saúde. Não é fácil, né? O diabo, ele tem assim porque tem saúde. E Deus permitiu que Satanás tocasse na saúde de Jó. Deus permitiu que ele fosse tocado. A Bíblia diz que veio sobre Jó no capítulo 2, versículo 7, úlceras malignas, da planta dos pés até o alto da cabeça. Muitas pessoas falam um tipo de doença diferente, ninguém sabe que tipo de doença era, é só especulação. Úlceras, a Bíblia fala sobre úlceras.
E aquilo era tão desesperador, doía tanto, causava tanto sofrimento para ele, que ele perdeu peso, teve febre, dores desde os ossos no corpo inteiro. E ele pegava um pedaço, um caco de telha e raspava na cabeça, aquilo cheirava mal. Olha só, isso acontecendo, aí alguém pode dizer, é meu sofrimento como de Jó. Peraí, não é tanto, né? Não chegamos a tanto. Ele teve que lidar com a perda dos seus bens, com a morte dos seus servos, a morte dos seus filhos. Teve que lidar com um coração amargurado da sua própria mulher. A mulher estava amargurada, cheia de pessimismo. A companheira que tinha sobrevivido, ele teve que suportar tudo. Foi ela que disse para ele: amaldiçoa teu Deus, amaldiçoa Deus e morre, tu não sobrou nada. Jó se sentiu desesperado. Não pensa que o sofrimento de Jó foi, tranquilo, eu estou confiando em Deus. Não é assim. Você passa pelas lutas, sabe que não é assim. Você sofre, você chora, você grita. E Jó fez isso também, como nós fazemos. Sentiu desespero, teve angústia, teve insônia, falta de alegria, e ainda recebeu o incentivo da mulher para amaldiçoar a Deus nesse sofrimento, para apressar o fim logo, morre logo de vez que. Mas Jó não cedeu. Ele repreendeu a esposa e disse para a mulher que Deus tinha o pleno direito de fazer o que quisesse dele. Por quê? Deus é o Senhor, Ele pode fazer o que quiser em mim. Aí vem também outro tipo de sofrimento na área social, espiritual. Ele tinha amigos, os amigos, todo mundo acusando ele, perdeu tudo. Nas cidades todo mundo tinha vergonha dele, o nome dele não era um homem que ficava na porta da cidade, um homem honrado, todo mundo queria longe, ninguém queria ver ele, acabou-se, perdeu o seu ciclo de amigos, aquele grupo de amigos, não tinha mais ninguém do mundo. E os amigos chegaram, choraram, mas começaram a acusá-lo, apontando sobre ele culpa. Você está passando por isso porque você pecou contra Deus, você fez coisa errada, e às vezes até nós podemos enfrentar isso. Você está acontecendo isso porque você fez alguma coisa, tá? Essa coisa. E Jó não tinha feito nada. Pode acontecer conosco, a pessoa te acusar e não sabe de nada. Mas os seres humanos, é mais fácil você falar sem saber do que ficar com a boca fechada e orar pela pessoa, que é o correto, né? Mas Jó manteve a sua postura. Ele sofreu na sua vida, na sua parte espiritual. Ele estava sofrendo. Foi um sofrimento espiritual. Você vê nos diálogos, nas conversas que ele tem com seus amigos, tentando se defender, mesmo com Deus, falando com o Senhor, até mesmo coisa que não era para falar, entrando em terreno que ele não era para entrar. Mas isso não acontece conosco também, no sofrimento? Hein? Você fala, por que isso? Por que não acontece? Porque olha fulano lá, que nem teve o teu nome, como ele vive tranquilo. E Jó, ele passou por tudo isso, sofrimento, todas as áreas da sua vida. Quando a gente fala de sofrimento de Jó, aconteceu essas coisas na sua própria vida, mas como ele suportou isso? Eu fico, como é que ele teve forças para seguir em frente diante dessas tragédias, quando não tinha razão para isso? Como você seguir em frente? Aconteceu algo, como é que eu vou dar um passo? Como eu vou me levantar? Aí vem
muito questionamento, né? Eu presto mesmo, eu errei, algum lugar eu fiz. Aí a gente começa uma retrospectiva. Já passou com vocês isso? Uma retrospectiva da tua própria vida. Quando eu era novo, eu devia ter feito isso. Quando eu era assim, hoje eu estou sofrendo. Você quer mudar um princípio que não dá para mudar mais. Já não é mais aquele lá. Já passou o tempo. Esses questionamentos, esse sofrimento todo que vem, como você suportar problemas pessoais, emocionais, familiares, e até mesmo a dificuldade que um pai de família tem para prover um pão em casa, trazer um pãozinho para casa para trabalhar. Tudo isso abalam, vão tirando a tua confiança, vai ficando insuportável. E muitas pessoas boas que estão em depressão hoje, pessoas boas, bom pai de família, pessoas de bem, até crentes, estão hoje em depressão numa cama, por causa de algo que aconteceu em relação à sua vida e ao seu filho. Mas eu quero abrir um parênteses aqui, que Deus nos guarde desses males, que Deus nos guarde e tenha misericórdia de nós, e não nos deixe passar por isso. Deus sabe e conhece a nossa estrutura, gente. Mas o que foi que Jó fez? Quando eu olho para Jó, eu vejo que ele tira os olhos dessas perdas, parece algo impossível, mas ele tira os olhos da perda, tira os olhos do seu sofrimento, porque quando olha para ele olha um homem fracassado. Tira os olhos do mundo exterior e das pessoas e foca apenas no Senhor. Jó perdeu tudo, mas não perdeu a esperança. Eu sei que o meu Redentor vive. Tu está na pior, tu está sofrendo, tua vida virou de cabeça para baixo. Eu sei que meu Redentor vive, Ele não perdeu a esperança. Você não pode perder a tua esperança. Pastor, mas o mundo está em guerra, a Rússia com a Ucrânia, será que o Brasil vai acontecer alguma coisa? Amado, aconteça o que tiver que acontecer, nós somos o Senhor, Deus está conosco até os últimos dias que tivermos aqui nessa terra. Ele vai estar conosco, Ele vai nos acompanhar, Ele vai nos garantir o sustento, a provisão, vai cuidar de nós até o último dia da nossa vida. Foi Ele que prometeu: estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Jó tira os olhos da perda. Eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará, e depois de consumida a minha pele, contudo ainda em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos e não outros o contemplarão. Por isso os meus rins se consomem no meu interior. Os rins no sentido de coração, né? Do homem interior. Meus rins se consomem no meu interior. Nós devemos ter guardado dentro do nosso coração todos os dias que nada é mais importante do que o Senhor. Nós temos que ter essa convicção dentro de nós. Isso aqui é bom, fulano lá é bom. Você pode gostar de muitas coisas, mas nada nesta vida pode ser mais importante do que o nosso Deus. Ou nós somos de Deus, ou só enganamos que somos. Nada desta vida pode ser mais importante do que o Senhor, porque tudo vai ficar por aí, amado. Às vezes acontece um strike. Já viu aquele jogo de boliche? Aquela bola vem, tem um strike derrubando tudo.
Parece que não resta nada, mas nada desta vida, nem ninguém, nem pessoas é mais importante do que o nosso Deus. Nem trabalho, nem a profissão, nem os filhos, nem a esposa, nem namorado, nem ninguém. Nada é mais importante do que o Senhor para a nossa vida. Essa convicção que nós temos que ter. Nada é mais importante, devemos ter guardado isso dentro de nós. Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 8, versículo 20 e 35 em diante: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia, somos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, olha só, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, que é o futuro, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Nada é mais importante do que o Senhor. Ai, mas você está como é que é? Você está muito bitolado, fanático. Gente, as pessoas não querem nada. Você diz que está fanático. Você amando o Senhor e dedicando a sua vida para Ele, Ele vai te dar tudo o que você precisa. A tua vida vai ser abençoada em tudo. Não é assim, é assim mesmo como está escrito aqui. Paulo deixou escrito para nós. Jó, ele chegou num extremo no capítulo 13, versículo 15, 13 e 15: ainda que ele me mate, meu Deus, nele esperarei. Jó 13 e 15: ainda que ele me mate, nele esperarei. Ele está dizendo: só tenho Ele, não tenho mais ninguém. Aleluia. Ele é a única opção, é a primeira e a última opção. Ele é tudo, não existe outra. Ainda que Ele me mate, nele esperarei. Nós não podemos esquecer nunca que a fé que vence o mundo está dentro de nós, como está em 1 João capítulo 5, versículo 4. A fé que vence o mundo não está fora, está dentro de você, através da palavra de Deus. Essa fé que faz você resistir a tudo, todas as dificuldades, está dentro de nós. E essa fé nos leva a uma outra dimensão espiritual, onde o sobrenatural de Deus acontece. Esta fé, quando a gente olha o livro de Hebreus, vê que fala a respeito da fé no capítulo 11, e eu peguei o versículo 29 e 30, e diz assim: e pela fé o povo de Israel passaram o mar vermelho como por terra seca, o que intentando os egípcios se afogaram. Pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeado durante 7 dias. Em Hebreus 11, versículos 33 e 34: os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram e puseram em fuga os exércitos dos inimigos. Glória a Deus pela fé. Homens que venceram no passado pela fé. A Bíblia nos mostra, sabe que Deus está nos mostrando? Assim como eles venceram pela fé, você também hoje pode vencer pela fé. Glória a Deus. Essa fé no Senhor Jesus, essa fé na sua poderosa palavra. Glória a Deus. Por quê? É uma época diferente, é um tempo diferente. Hoje eu não preciso lutar com espada. Hoje a guerra são outras, mas as guerras são espirituais, são emocionais.
até físicas, como está acontecendo lá na Europa. Mas as batalhas são grandes ainda, e essa fé que vence o mundo está dentro de nós, nos faz resistir, nos faz vencer. Assim, Deus está nos mostrando, assim como aconteceu para os homens e mulheres de Deus no passado, Deus hoje está presente através da fé que nós temos na sua palavra. Nós também vamos vencer todas essas dificuldades. Glória a Deus. Falamos sobre Golias na quarta-feira, gigante que ninguém podia vencer. E quando Davi pega 5 pedras no riacho, 5 pedras, ele estava já pegando pedra para 5 gigantes que haviam entre os filisteus. Ele já tinha pedra para derrotar inimigos. Ele acertou o Golias, ele pegou o Golias, e os seus valentes pegaram os outros gigantes. Não escapou. Glória a Deus, porque Deus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Glória a Jesus. Glória a Deus. Ele venceu, lutou. Davi não tinha roupa de guerreiro, não tinha espada de guerreiro, não tinha capacete, não tinha nenhuma indumentária de um guerreiro. Era um pastor, tinha uma funda na mão, tinha um cajado nas mãos, e tinha uma fé poderosa no Senhor. Aleluia. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos o Golias. Aleluia. Ele não disse, tu vai ver, vamos ver, né? Tu vai ver só o que vai acontecer, vamos lá, vê se tu me pega. Ele era ligeiro, né? A fé dele, sabe, a fé dele estava dizendo, ele já estava vendo Golias caído. Hoje mesmo o Senhor te entrega nas minhas mãos, porque você afrontou o Senhor Deus dos exércitos. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor. É o mesmo Deus, está entre nós, está presente. As batalhas, as dificuldades estão aí, mas nós vamos vencer pelo poder da palavra e pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. É o que está escrito ali no livro do Apocalipse. E eles venceram pela palavra e pelo sangue do Cordeiro. Aleluia. Nós vencemos pela palavra e pelo sangue do Cordeiro. Aleluia. Fala comigo, a vitória é nossa, em nome de Jesus. Fala comigo, nenhum gigante ficará de pé, porque o Senhor vai colocar todos eles por terra. Amém? É a doença, é o problema, é a dificuldade, é a fraqueza espiritual. Aleluia. Maior é aquele que está conosco. Glórias ao nome do Senhor Jesus. E essa fé tão maravilhosa que Jó tinha, que nós temos através da palavra, que nos leva a louvar o nome do Senhor, mesmo no meio da provação e a devastação. Quando louvamos o nome do Senhor no meio da dificuldade, no meio do sofrimento, é porque nós temos uma fé. Aleluia. Não somos bobos e nem temos problemas mentais, né? Mas louvamos porque temos uma fé. Abacuque capítulo 3, versículo 17 e 18. Porque ainda que a figueira não floresça, ele estava tendo tudo arrasado, tudo destruído diante dos seus olhos, mas ele via pela fé a vitória. Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimentos, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. Aleluia. Quem é que faz isso? Só faz através da fé. Alguém pode criticar, poxa, aconteceu isso hoje com você, está sofrendo, está indo para a igreja, mal se melhorou aí dessa Covid, já está indo para a igreja, passou uma dificuldade financeira aí,
que te levou tudo, está indo para a casa de Deus? Porque você tem uma fé. É a fé que vence o mundo, está dentro de você. Aleluia. Você vai louvar o nome do Senhor. Oh, porque se o inimigo tocou em alguma coisa e arrancou de você, Deus vai restituir. Deus vai colocar a mão e pelejar pela tua causa. Glórias ao nome do Senhor. Glórias ao nome do Senhor. Ela nos leva a louvar o Senhor. Glória a Deus. Lamentações de Jeremias capítulo 3 versículo 21. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Aleluia. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. De repente dentro dos teus olhos só esteja a derrota, o problema, a queda, a dificuldade. Mas você vai trazer à memória aquilo que te dá esperança. O que é que você traz à memória? Deus operou no passado, Jesus operou na sua palavra, Jesus curou os enfermos, Ele fez maravilha, Ele abriu os mares, abriu o mar vermelho, abriu o Jordão, Ele mandou maná do céu. Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Se Ele fez no passado, Ele vai fazer milagre nesse tempo também. Glória a Deus. É trazer à memória o que me dá esperança. Glórias ao nome do Senhor Jesus. A nossa fé no Senhor, ela é tão poderosa. Como era essa fé de Jó, que o Jó tinha na sua vida, que nos faz olhar para o alto, tendo a certeza que o Senhor está lá e vai chegar. Nós vamos chegar até o fim. Nós vemos um mundo é um ceticismo, muita incredulidade. As pessoas não acreditam mais na Bíblia, na palavra. Todo mundo quer questionar agora a Bíblia. Pessoas querem tirar palavras da Bíblia que diz que é ofensiva para eles mesmos. Mas a nossa fé, ela nos faz olhar para o alto, como fez Estevão no capítulo 7 de Atos e versículo 55. Estevão, os olhos dos homens se enfureciam, estavam ali os homens querendo apedrejá-lo. O apedrejamento ia acontecer, mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos do céu, ele viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Aleluia. E ele disse: eis que eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Todo mundo aí, todo mundo na carne, querendo machucar o Estevão, agredi-lo, matá-lo, como fizeram. Ele morreu apedrejado. E quando ele estava falando a respeito da palavra, aqueles homens, a Bíblia diz que os homens olharam para Estevão como se visse um anjo. Aparência de um anjo. Servo de Deus vê céu aberto. O mundo não vê. O mundo está vendo caos. Se tiver uma guerra nuclear da Rússia, a gente está preocupado, e preocupa mesmo. Se tiver uma guerra nuclear da Rússia com o mundo, nós estamos perdidos. Eu vou morar no céu. Olhar da igreja, aleluia. Quando essas coisas vierem a acontecer, amado, aleluia, antes que aconteça, Jesus vai recolher a sua igreja da terra. Glória a Deus. E vai ser num abrir e fechar de olhos, ante o toque da última trombeta, porque a trombeta vai soar, os mortos vão ressuscitar e nós seremos transformados e juntos encontraremos o Senhor nos ares. Glória a Jesus. Essa esperança que nós temos, é a fé que nós temos. Glória a Deus, essa fé maravilhosa. Aleluia, glória a Deus. Esta fé, como era a fé de Jó, que nos tira do cativeiro, do sofrimento, e nos leva para usufruir os milagres de Deus. Quanto tempo durou o sofrimento de Jó? Você vai estudando ali, lendo, procurando. Não durou um ano. Isso tudo não durou um ano. Pastor, mas o meu sofrimento já faz mais do que um ano.
A Bíblia diz que o choro ele pode durar uma noite. Essa noite de repente é 1 ano, é 2 anos, alguns meses, alguns bons anos. Mas a palavra do Senhor diz que a alegria virá no romper do amanhã. Aleluia, aleluia. O choro dura uma noite, mas a alegria virá no romper da manhã. O dia vai chegar, o dia vai amanhecer. Aleluia, a vitória vai chegar. E o Senhor virou o cativeiro de Jó no capítulo 42, quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou em dobro a tudo quanto Jó possuía. Versículo 12: e assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, pois teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, e 1.000 juntas de bois, e 1.000 jumentas. O Senhor lhe deu tudo em dobro. Aleluia. O Senhor lhe deu mais 10 filhos, 7 filhos e 3 filhas, e as filhas eram as mulheres mais lindas do lugar. Aleluia, Deus é fiel. Ninguém supera o Senhor em abençoar, ninguém, não. Aleluia, Deus permitiu, mas com todo aquele sofrimento, Jó se aproximou de Deus. Ele disse: Senhor, eu te conhecia assim, de ouvir a teu respeito, mas agora os meus olhos te contemplam. Aleluia, agora eu estou perto de ti. Glória a Deus. Todo aquele sofrimento levou Jó a se aproximar mais ainda do Senhor. Glória a Deus. O que essa fé de Jó nos ensina? A suportar os dias maus, saber suportar os dias maus. Deus, a Bíblia diz que Deus tanto fez os dias bons como os dias maus também. Mas, amado, Deus é o Criador, é o Senhor de tudo. Saber suportar os dias maus. E para suportar dias maus, nós temos que ter aquilo que está em Efésios 6: tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir firmemente no dia mau, e havendo feito tudo, permanecer firmes. Saber suportar os dias maus, os dias difíceis. Tem gente que desiste da sua fé, tem gente que desiste da sua família, tem gente que se separa no seu casamento, deixa a sua esposa, abandona os seus filhos por causa do dia mau, não aguenta a pressão. Nós temos que saber suportar esses dias maus, como Jó suportou, e com as armaduras de Deus. Paulo nos ensinou, toda a armadura, couraça da justiça, o cinturão aqui, o cinturão da verdade, né? Cingido os lombos com a verdade, escudo da fé, calçado os pés com o evangelho, capacete da salvação, e nas mãos empunhando a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Essa vestimenta que nós temos que ter para esse tempo, para saber suportar os dias difíceis. Paulo, escrevendo em Romanos capítulo 8, versículo 18, ele diz assim: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Aleluia, aleluia. Paulo olhava aqui, isso não é nada, e olha que ele sofria, olha que ele apanhava, olha que ele sofria prisões, momentos que ele sofreu apanhou tanto que foi considerado como morto. Os irmãos foram lá e recolheram Paulo, tratar dele. Deus sempre prepara alguém, né? Aquela noite toda cuidando dele, dia seguinte está Paulo pregando de novo. Tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que vai ser revelada. Às vezes tem aflições, a dificuldade por aquilo que você está fazendo, não vai se comparar quando chegar um tempo de alegria, o tempo da vitória, quando Deus colocar nas tuas mãos a tua bênção. Aleluia, você nem vai se lembrar dos dias da aflição, no dia que você chorou lágrimas de sangue, que parecia que aquele dia ia acabar para você. Quando chegar o tempo de alegria, você não vai se lembrar mais da dor, da dificuldade que passou, mas você vai glorificar o nome do Senhor. O tempo da dor e da alegria, da tristeza vai ficar para trás, porque a alegria vai superar. Você pode dar glória a Deus?
E esse dia vai chegar, levanta a tua mão, esse dia vai chegar para você, aleluia, porque o nosso Deus é fiel, aquele que prometeu é poderoso para cumprir toda a sua palavra. Glórias ao nome do Senhor, glórias ao nome do Senhor. A fé de Jó nos ensina que nós não podemos perder nunca a nossa esperança no Deus vivo. Não, você não pode perder a esperança do Senhor. Ai pastor, mas fulano, meu candidato do coração, não ganhou. A tua esperança em Deus, isso tudo é um mundo, amado. Às vezes ficamos envolvidos muito com as coisas daqui e deixamos as coisas do céu de lado. Nós temos que nos envolver mais com as coisas do céu. Aleluia. Nós temos que nos envolver em que as pessoas estão morrendo sem salvação, estão perdidas indo para o inferno. Isso que a igreja tem que se envolver. A nossa missão é pregar o evangelho a toda criatura, para que os homens sejam salvos, para que os homens sejam resgatados do inferno e tenham direito à vida eterna também. É a missão da igreja, é a nossa missão. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Não podemos perder a nossa esperança. Que diremos pois dessas coisas? Paulo escrevendo em Romanos capítulo 8 e 31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará também juntamente com ele todas as coisas? Glória a Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Glórias ao nome do Senhor. E a fé, encerrando aqui, a fé de Jó nos ensina também que Deus nunca falha, Deus nunca erra, Deus nunca mente e Deus nunca chega atrasado. Fala comigo: Deus nunca falha, Deus nunca erra, Deus nunca mente e Deus nunca chega atrasado. Glória a Deus, Deus é fiel. Ai, mas Deus, tu podia chegar agora. Deus chega na hora certa. Aleluia. Jeremias capítulo 1 e versículo 12. Disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a fazer cumprir. Deus faz cumprir a sua palavra sobre a nossa vida. Mateus 24, 35. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Glórias ao nome do Senhor. E Hebreus 10 e 23 para encerrar. 10 e 23. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Se apega a essa esperança. Aleluia. Se apega ao Senhor. Se apega a Jesus de todo o teu coração. Ama mais. Procura buscar mais a Deus. Tem tempo para orar. Tem tempo mais para meditar na sua palavra. Tenha uma vida de procedimentos, de testemunho que agradem ao Senhor. Que o teu testemunho chegue como um perfume suave ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. E eu tenho certeza que na hora que você clamar da terra, o céu vai se abrir para você. Aleluia. Na hora que você ligar na terra, vai ser ligado no céu. Glórias ao nome do Senhor, porque Deus é fiel, Deus cumpre a sua palavra, porque Deus é eterno, Ele é o Senhor de todas as coisas. Amém? Glória a Deus. Vamos orar, vamos ficar em pé.